Se você tem dor na sua lombar, provavelmente você já deve ter ouvido aquelas frases que você precisa fazer o fortalecimento na sua lombar, tem que fazer o fortalecimento do core, faça abdominal, tem que fazer prancha, faça pilates, vamos trabalhar o fortalecimento. Mas aí eu te pergunto, já que o fortalecimento é a solução, por que tem pessoas que são ativas, fazem musculação há anos e continuam sentindo dor na lombar? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou fisioterapeuta e hoje eu queria comentar um pouquinho mais sobre essa questão aí de fazer fortalecimento para melhorar a sua dor na lombar. E eu vou usar exemplos reais de pacientes meus aqui que chegam aqui com laudo médico explicadinho, pedindo, né, para que a gente faça o fortalecimento lá na lombar, faça o fortalecimento de core, que a gente sabe que não é muito bem assim que as coisas acontecem. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, clica no botãozinho de hypar o vídeo que vai me ajudar bastante e eu espero conseguir te ajudar aí um pouquinho com essas informações. E assim, gente, existe muito essa crença, né, muito forte inclusive, de que tem que fazer fortalecimento para a lombar para não sentir dor nela. E eu não tô dizendo que força não é importante, porque ela é, e muito, tá? Mas reduzir toda a dor lombar à falta de fortalecimento é simplificar um problema que normalmente é muito maior. E uma coisa que você precisa entender também, a dor lombar ela não é causada por uma única coisa. Existem diversos fatores que podem ocasionar aquela dor, ou até mesmo você sentir uma dor sem ter uma causa, que é muito comum inclusive. Vou usar um único exemplo agora. Pensa comigo, você passa 8, 9, 10 horas sentado, quase não anda, quase não se movimenta, dorme mal, passa estresse de trabalho o dia inteiro. Aí chega de noite, você faz aqueles 15, 20 minutinhos de fortalecimento para lombar, sente aquela dor, que ou a dor piorou, aí você pensa, o médico pediu e falou que precisava fazer fortalecimento para minha lombar, então uns 10, 15 minutinhos ali a gente consegue, né, amenizar a dor pelo menos. Só que a dor continua com você. Vocês conseguem perceber que a questão não é somente atividade física, não é somente fortalecimento? A gente tem que olhar para a nossa rotina. A pessoa ali que passa 10 horas sentado ou dirigindo muito, não se movimenta, ou até mesmo faz atividade física pra caramba e mesmo assim sente dor na lombar. São fatores psicológicos, sociais, né? Sai um pouco somente da tenho uma lesão porque eu tenho uma coisa aqui, a minha lombar dói o dia inteiro e eu preciso fazer exercício é fortalecimento. A gente tem que pensar fora da caixinha. Então vamos imaginar duas pessoas. As duas pessoas têm a mesma idade. Ambas fizeram uma ressonância magnética e os dois exames apresentaram a mesma coisa. Nada. Tá tudo normal. Só que a pessoa A sente dor. A pessoa B não sente dor. Então, como que a gente faz nesse caso? Talvez essa pessoa que esteja sentindo dor tenha uma rotina muito mais estressante do que a outra pessoa que não sente. Talvez essa pessoa que sente dor tenha uma pressão na lombar por ficar muito tempo sentado muito maior que a outra não. Cada um responde de um jeito, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina. E isso pode influenciar na sua dor na lombar, com certeza. De novo, fortalecimento é maravilhoso, não só para lombar, para o corpo inteiro. Tem que ter músculo, tá? Tem que ter força, tem que fazer musculação. Só que, nesse caso, que você sente uma dor, vindo do ponto de vista clínico ali de reabilitação, é a última etapa. A gente tem que ter uma dessensibilização dessa sua dor, tem que diminuir essa sua dor, essa percepção de dor. Talvez mudar um detalhe na sua rotina já ajude bastante. E eu vou usar exemplos reais dos meus pacientes aqui com vocês. A primeira paciente era uma paciente jovem, em torno de 40 anos. Ela era muito ativa, ainda é muito ativa, sempre gostou muito de fazer atividade física, ia para musculação todo santo dia, fazia outras atividades no seu tempo livre também, então era uma pessoa muito ativa. Porém, é uma paciente que trabalha nesse mundo corporativo, onde passa ali entre 8, 9, 10 horas sentada na frente de uma tela. Então ela deixava para fazer os exercícios dela em momentos específicos, onde ela podia tirar 2 horinhas do seu dia ali para poder fazer musculação, e quando não fazia sentia aquela falta, ela precisava fazer musculação para começar a se sentir bem. Só que era uma paciente com uma dor na lombar muito alta, chegava uma notinha ali de 0 a 10, onde 0 não tinha dor nenhuma e 10 muito forte, era uma dor 8, por exemplo. Tá? Ainda mais com os picos, né? Quando ficava muito tempo sentada, dia estressante, tinha esses picos. Aí entra aquela questão, como que uma pessoa que faz musculação todo santo dia, é definidaça, forte, tem dor na lombar? Vocês conseguem perceber que não é somente por conta de fortalecimento? Aí a gente começou a trabalhar com ela ali a questão de mobilidade, de sair um pouco somente de força, trabalhar movimentos específicos, comecei a olhar mais para a rotina dela, comecei a explicar sobre a dor dela. Então foi um tratamento que durou alguns meses. Mas, ao mesmo tempo, o principal ponto ali que foi bem simples, que ela percebeu uma melhora muito rápida,
foi fazer pausas nesse tempo de 8, 9, 10 horas que ela ficava sentada. Ela fazia pausas e conseguia fazer exercícios simples, uma sériezinha do exercício tal, um movimento tal. A gente começou a incluir na rotina dela esses exercícios. E aí começou com umas pausas assim, a cada 2 horas ela levantava e fazia alguma coisa. Aí de umas 2 semanas ela começou a perceber uma melhora muito rápida. Então ela começou a diminuir esse tempo de intervalo. Começou a fazer a cada 1 hora fazer alguma coisa. Então chegou no fim de 3 meses de tratamento mais ou menos, ela estava praticamente zerada de dor. Né, e conseguiu fazer aquelas questões, né, de musculação e força e tudo mais. Vocês podem ver que um pequeno detalhe já mudou bastante ali a rotina da paciente em questão em percepção de dor mesmo, sabe? Vamos para o segundo caso. Esse paciente também, super jovem, fazia beach tênis, musculação todos os dias praticamente. Nesse caso ele ficava ali umas 2 horas, 2 horas e meia, porque incluía cardio, ele gostava bastante. Ele tinha tempo, era um paciente que ele conseguia ficar esse tempo, não trabalhava sentado o dia inteiro, só que ao mesmo tempo ele ficava muito cansado, né? Dava para perceber que o trabalho dele era uma coisa muito estressante. Só que ao mesmo tempo ele tinha uma dor na lombar muito grande, só que ela se acentuava demais quando fazia principalmente fortalecimento de abdômen, né? Ou prancha, que é um dos principais exercícios ali, né, pra gente conseguir ter uma estabilização de core, uma estabilização de abdômen. E de fato, tem, claro que tem. Só que ele não estava na etapa, ele não estava no momento certo para poder fazer aquilo. Então ele estava estressando cada vez mais fazendo esses exercícios. A única coisa que eu pedi para ele fazer é dar uma pausa nesses exercícios de abdominal. E aí deu certo. Ele conseguiu substituir um breve período de tempo o abdômen para fazer mais exercícios de mobilidade, alongamento, controle respiratório, esse tipo de coisa. E depois a gente foi incluindo com uma progressão de carga, uma progressão de força para abdômen, prancha, esse tipo de coisa. E no final voltou lá a jogar o seu beach tênis, a fazer os seus agachamentos, conseguiu fazer e voltar à vida normal ali, né? E depois nunca mais me chamou. Ainda bem, né? Porque isso quer dizer que ficou tudo certo no final. Então, só resumindo esses casos, sempre que você receber algum exame aí dizendo que precisa fazer fortalecimento e tal, tudo bem, tem que fazer fortalecimento, mas não se esqueça das outras coisas, das outras etapas, dos outros objetivos também, que às vezes a sua dor pode ser tratada com uma mínima mudança, um detalhezinho ali que você não está conseguindo enxergar. Essa questão do autoconhecimento, da sua rotina, fatores multidisciplinares ali, multifatoriais mesmo, questões psicológicas, de trabalho e tal, são importantes para você. E claro, se você estiver precisando de um acompanhamento aí de fisioterapia online, à distância mesmo, eu vou deixar meu link no site aqui na descrição, aproveita lá para você me chamar, a gente faz uma avaliação gratuita para poder entender o seu caso, ver se você se enquadra na fisioterapia online e se você quiser também saber um pouco mais sobre como funciona a fisioterapia online, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu postei esses dias aí comentando um pouco mais sobre como funciona essa dinâmica. E gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham absorvido aí algumas informações, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa aí, puder te ajudar, me chame, fique à vontade, está convidadíssimo, convidadíssima, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo, tchau!